Oi, eu sou a Leda Cartoon, eu sou escritora, roteirista e pesquisadora e a gente vai conversar um pouco sobre o livro Viagem ao Redor do Meu Quarto, do autor francês Xavier de Maistre, antes de você começar a leitura. Você está prestes a começar uma viagem, que é uma viagem bem diferente de todas as outras. É uma viagem imóvel, é uma viagem por um espaço bem restrito, para ser precisa, e é o que o autor diz no livro, é um quadrilátero com 36 passos de perímetro. Mas antes de você começar essa viagem, eu queria te chamar para olhar um pouquinho para o mundo em que essa viagem aconteceu, o mundo no qual esse quarto se insere. O Xavier de Maistre é um autor que nasceu no finalzinho do século XVIII, em 1763. Numa família bem grande, de 10 irmãos, eram 5 irmãos homens, 5 irmãs mulheres, e ele nasceu num lugar que se chama Saboia, em francês é Savoie, e na época que ele nasceu, em 1763, era um ducado, se chamava Ducado da Saboia. E aí, a partir de determinado momento, no finalzinho mesmo do século XVIII, passou a ser uma região da França. A gente tem que pensar que o mundo era muito diferente do mundo como a gente conhece hoje. Quando a gente pensa no mapa mundi, com os países todos ali fixos, determinados, naquele momento o mundo ainda estava muito móvel, muito flexível. Você vai fazer uma viagem imóvel, mas a gente está falando de um mundo que está se movimentando o tempo todo. E o que era um ducado passa a ser parte de um país. Os países, como a gente conhece hoje, eram muito diferentes. Então, antes da gente falar mais do Xavier de Maistre, vamos falar um pouquinho desse mundo que está se movimentando muito. Essa região onde ele nasceu, o Ducado da Saboia, incluía naquele momento cidades que depois passaram a ser italianas. Mas você tem que pensar que nem a Itália existia. Eram várias regiões e não um país chamado Itália. Também não existia Alemanha. Eram várias regiões também, diferentes do que hoje a gente entende como um país. Junto com essas mudanças todas, de nomes, de países, de regiões, também estava acontecendo no final do século XVIII a Revolução Francesa, simplesmente em 1789. Então, é também por causa disso que o mundo estava mudando tanto. E de mundo aqui eu estou chamando a Europa, né? A gente tem que pensar que a gente está pensando no mundo dos europeus e como os europeus olhavam para o resto do mundo. Porque para a Europa o mundo começou a crescer, o mundo começou a aumentar de tamanho. Isso bem antes da Revolução Francesa, desde o século XVI, com as grandes navegações. Com a Revolução Francesa, lá bem depois disso, no século XVIII, os reis, a nobreza começou a ficar com muito medo de perder a cabeça. Então as pessoas começaram também a se deslocar muito, inclusive teve reis, rainhas, princesas que vieram até para a América do Sul, mas isso é outra história. A questão aqui é que o mundo estava crescendo muito, estava aumentando de tamanho, porque estavam descobrindo continentes novos, possibilidades novas, uma diversidade natural muito grande. E com isso, com essas descobertas todas, cada vez mais pessoas queriam viajar, queriam conhecer o resto do mundo. E a partir do século XVIII, principalmente, essas viagens começaram a ficar um pouquinho mais acessíveis. Então, começou a ter uma febre de relatos de viagem. Não só as pessoas viajavam muito, como elas começaram a contar sobre essas viagens. O relato de viagem que ficou mais famoso, mais conhecido de todos, é o relato do Alexander von Humboldt, que é um alemão, que nasceu num lugar que hoje a gente chama de Alemanha, mas naquele momento era a Prússia. E ele, no final mesmo do século XVIII, na virada do XVIII para o XIX, veio para a América Latina e fez uma grande viagem pela América Latina e colocou a América do Sul no mapa do mundo, de fato. A partir daí, muitos outros viajantes começaram a se inspirar pelo Humboldt e viajar também. Mas voltando um pouco antes do Humboldt, já havia uma febre muito grande dos relatos de viagem. Um amigo do Humboldt, que é o pai do romantismo, que é o Goethe, também viajou, ele não foi para tão longe como o Humboldt, mas a gente tem que pensar que na própria Europa começaram a haver deslocamentos maiores. Então o que o Goethe fez, ele que era do norte da Europa, foi para o sul, ele foi para a Itália. E para ele já era muito chocante ver a natureza da Itália, ver a diversidade natural, as cores que eram muito diferentes do que ele conhecia lá no norte da Europa.
Viagens para a França, para a Itália, também começaram a ficar muito conhecidas, esses relatos de viagem. Até que então, em 1768, ou seja, 5 anos depois do nascimento do Xavier de Maistre, veio ao mundo um relato de viagem bem diferente dos outros. Esse relato foi escrito por um irlandês chamado Laurence Sterne. Eu vou repetir até esse nome porque ele é importante, Laurence Sterne. Ele já tinha escrito um livro antes, que já tinha ficado muito conhecido, tinha sido muito lido, que se chamava A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy. Esse livro foi super lido e super bem recebido na Europa. Era um livro muito diferente de todos os outros, porque era um livro bem maluco. Se você for ler ele hoje, você vai perceber que é um livro que te interpela muito, que é muito zigue-zagueante, que vai e volta e muito associativo. Parece mesmo que você está conversando com uma pessoa que tem um pensamento muito rápido e muitas vezes parece que o pensamento dela é até mais rápido do que a capacidade dele de escrever. Então ele fica o tempo todo se interrompendo. E aí, esse livro que saiu depois, o Viagem Sentimental, é um relato de viagem pela França e pela Itália, justamente, na verdade, principalmente pela França, só que é um relato de uma viagem muito diferente dessas que eu estava comentando até agora, porque é um relato de uma viagem em que a gente não vê pontos turísticos, a gente não vê grandes acontecimentos, a gente viaja muito mais no mundo interior do personagem que está narrando a história, muito mais no que ele está sentindo, no que ele está pensando. Ele se autodenomina um viajante sentimental. Essa palavra sentimental é importante tanto quanto a palavra viagem aqui, porque a gente está viajando pelo mundo de dentro, pelo íntimo desse personagem. E o próprio texto é muito viajante, então mais do que a viagem em si, o que interessa é ir seguindo esse texto e ver como ele vai te conduzindo, como ele é zigue-zagueante, como ele começa num lugar e termina em outro, pelas associações dos pensamentos. A gente está viajando pelos pensamentos. Esse livro também foi muito bem recebido, mais até do que o anterior, que eu citei, o Tristram Shandy, e muita gente leu e muita gente se inspirou por esse livro, inclusive um português chamado Almeida Garrett, que escreveu Viagens na Minha Terra, e depois o próprio Machado de Assis aqui no Brasil. Mas vamos falar do Xavier de Maistre. Eu mesmo aqui estou fazendo vários zigue-zagues para chegar nele, mas eu não me afastei tanto desse tema, que é o tema da viagem, que é o que nos interessa. O Xavier de Maistre leu o Laurence Sterne, como todo mundo lia naquele momento, e ele ali no Ducado da Saboia, né, como eu tinha comentado no começo, se formou como um militar, só que ele era um militar que lia muito e que não só lia livros de literatura, mas se interessava por física, por química. E ele, inclusive, uma curiosidade, foi uma das primeiras pessoas a voar de balão, porque naquele momento os balões estavam começando a ser inventados, e não é à toa, né, o que eu estava dizendo da febre de viajar, a vontade de conhecer o mundo, estavam começando a inventar meios de transporte novos, inclusive para voar, para poder se deslocar mais rápido. E o Xavier de Maistre se interessava muito por isso, então ele fez o relato de uma viagem imóvel, mas ele se moveu muito durante a vida toda, inclusive como militar, ele tinha que viajar bastante. E aí ele estava em Turim, que era uma cidade que hoje é italiana, em 1793, e ele entrou num duelo ali, a gente não sabe exatamente os detalhes, a gente sabe que ele entrou num duelo com outro militar, um oficial, e por causa disso ele foi castigado pelos superiores no exército e foi condenado a ficar 42 dias confinado num quarto. É a partir desse contexto que surge o livro Viagem ao Redor do Meu Quarto, porque ele vai ter que ficar 42 dias ali sem sair do quarto dele, e aí ele vai fazer um relato de viagem ainda mais radical do que aquele do Sterne que eu comentei, o Viagem Sentimental. Ele vai fazer um relato de uma viagem que não sai do lugar. O relato de uma viagem por um quadrilátero de 36 passos de perímetro. Como é que ele vai fazer essa viagem? Desse jeito zigue-zagueante, indo na diagonal, ao largo, associativamente, e entendendo que a gente pode viajar de muitos jeitos e não só do jeito como a gente imagina quando a gente fala da viagem num primeiro momento. Você vai perceber, quando você lê o livro, que um assunto vai puxando o outro, é muito associativo, realmente não tem muita regra nem método, como ele declara no começo.
E você vai perceber também que o Xavier de Maistre vai falar vários nomes, nomes de filósofos, de autores antigos, de pensadores, de pintores, e não necessariamente você vai conhecer esses nomes, não necessariamente a gente hoje sabe todos esses nomes. Mas não precisa se preocupar muito com isso, você não precisa saber todos esses nomes, nem entender direitinho do que ele está falando. Porque, como eu falei, a questão é o zigue-zague, a questão são as associações, então você não precisa se deter muito num ponto, porque logo esse ponto vai levar a outro e outro e outro. A questão é esse movimento, essas idas e vindas, que é o que mais nos interessa aqui, essa viagem para dentro de um mundo interior, e o quarto é o melhor lugar para isso acontecer. Então, a questão principal aqui é que você se divirta nessa leitura. E eu usei essa palavra se divertir, não é à toa, porque quando eu falo de zigue-zagues, de associações, a gente está falando da palavra digressão também. Digressão é uma palavra muito importante para a gente ler esse livro. E a digressão, a palavra digressão e a palavra diversão, na verdade, pouca gente sabe disso, mas tem exatamente o mesmo sentido na etimologia. Divertir é mudar de rota, virar para o outro lado. E digredir também é fazer um desvio da rota. Então, eu desejo que você se divirta nessa leitura.